Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Agatha e eu sou aluna do curso de Letras da Unifeb e hoje eu vou apresentar para vocês uma aula de inglês sobre o tema connectives, né? Que são os conectivos, e nós vamos aprender quais são eles, né? Qual é o conceito, né, de conectivos e todos os aspectos que envolvem os conectivos. Então, vamos lá. Bom, o que são os conectivos, né? Os connectives ou linking words, também conhecido como palavras de transição, conjunctive adverbs, transitional adverbs, servem para estabelecer uma ligação entre conceitos, ideias ou palavras em uma mesma frase ou entre frases distintas. Então, esses termos, eles são importantes para manter o que nós chamamos de coesão de um texto. Isto é, quando as ideias transmitidas em frases e em parágrafos estão interligadas e seguem uma lógica. É justamente por existir coesão em um texto que podemos dizer que ele ficou claro ou fácil de compreender. Então, tanto no português quanto na língua inglesa, os conectivos eles possuem a mesma função, né? Que são conectar frases em orações, em parágrafos e manter uma linha de raciocínio, né? Onde não haja confusão e o texto ele fique coeso por conta dos conectivos. Por isso, os conectivos eles são agrupados de acordo com a sua função dentro do texto. A quantidade de conectivos existentes no inglês é grande. Portanto, veremos alguns exemplos, os mais comuns, dos grupos mais usados no idioma. Então, a seguir, a gente vai conhecer as classificações mais comuns, né? Porque é muito grande a quantidade de conectivos. Então, a seguir, nós iremos conhecer apenas alguns deles, né? Para poder compreender e entender situações de uso de cada um. Então, nós temos conectivos de introdução, né? Introduction. Tem a função de iniciar frases, parágrafos e indicar a apresentação de novas ideias ou conceitos. Por exemplo, first of all, em primeiro lugar, antes de mais nada, antes de tudo. To begin with, para começo de conversa. In the first place, em primeiro lugar, para começar. E first, primeiro, para começar. Então, esses são os conectivos, né, de introdução mais comuns, mais utilizados, né, para introduzir um texto, ou introduzir algum assunto, e são utilizados tanto na fala quanto na escrita. Também há nos conectives de continuation, né, continuação, que eles têm a função de indicar a continuidade de um conceito ou uma ideia. Por exemplo, besides, que significa além disso, furthermore, além disso, ademais, moreover, que é aliás, além do mais, além de que, e o then, né, que é então, depois, em seguida, né, que eles são utilizados quando você quer dar continuidade a algo já citado anteriormente.
Também temos os connectives of addition, que são os de adição. Tem a função de apresentar uma nova informação ao que já foi exposto, ou seja, ao que já foi dito. Alguns exemplos. E o mais comum, né? O and, que é o e, also, também, igualmente, as well as, assim como, bem como, not only, but also, não somente, mas também, on top of that, que é o além disso, né? Esses são os de adição. Também temos o de contraste, que ele significa contraste ou oposição, que possui função de indicar a existência de conceitos ou ideias opostos a algo apresentado. Por exemplo, but, que é o nosso mas, porém, o however, que é o contudo, instead, que é o of, ao invés de, em vez de, meanwhile, que é o enquanto isso, nonetheless, no entanto, nevertheless, mesmo assim, todavia, otherwise, que é caso contrário, de outra forma, e o still, que é ainda, apesar e entretanto. Também temos os connectives de comparison, que é comparação, possuem função de confrontar informações, ideias ou conceitos. Por exemplo, likewise, da mesma forma, in the same way, do mesmo jeito, igualmente, similarly, similarmente, semelhantemente, in comparison with, em comparação a e com. Também temos os connectives de exemplification, que são os de exemplificação, né, que são eles têm a função de fornecer exemplos para ilustrar ideias ou conceitos. Por exemplo, for instance, que é o por exemplo, for example, por exemplo também, in particular, que é em particular, in this case, neste caso, such as, que é tal como. Também temos o de causa, que é o cause, né, que é a função de indicar a existência de uma causa para determinada questão. Exemplo, due to, devido a, e because of. Acredito que because of é o mais comum, né, por causa de. Temos também os connectives of consequence, que são os de consequência. Possuem função relacionar o efeito causado por determinada questão. Por exemplo, as a result, né, como resultado, consequently, consequentemente, e o therefore, que é o portanto. Também temos o de emphasis, que é o ênfase, função de destacar informações expostas. Por exemplo, above all, que é o nosso sobretudo, even more, que é o ainda mais, indeed, de fato, realmente, most of all, que é o acima de tudo. E também temos os connectives of conclusion, que são os de conclusão. Tem a função, né, de indicar o fim de um conceito ou de uma explanação geral, resumir as informações que já foram citadas anteriormente. Por exemplo, after all, que é afinal, at last, finalmente, finally, também é finalmente, to summarize, que é para resumir, to sum up, que é resumindo. Quer pegar todas as informações citadas
anteriormente e resumi-la. Bom, além de todos esses grupos de conectivos, há aqueles também que indicam conformidade, propósito, período de tempo, simultaneidade, generalização, coincidência e vários outros. Então é bom lembrar que conhecer os conectivos e a função de cada um torna possível compreender melhor a intenção do texto. Então, a seguir, vai ter alguns conectivos, alguns exemplos de conectivos dentro de frase. Então, além de todos esses conectivos que já foram citados, é bom, sempre pesquisar, porque a quantidade de conectivos é muito grande. E quanto mais você conhece os conectivos, mais você melhora, sua capacidade de produzir um texto coeso e expor as ideias das melhores formas, além de compreender, de adquirir um conhecimento a mais na compreensão dos textos, porque você vai poder entender o que o emissor queria dizer para você, leitor, utilizando certas expressões, certos conectivos. Então, o primeiro exemplo é: First of all, when learning a new language, it is important to study every day. Em primeiro lugar, ao aprender um novo idioma, é importante estudar todos os dias. Segundo exemplo: Besides, it is necessary to have proper rest to absorb new information. Além disso, é necessário ter um bom descanso para absorver novas informações. Próximo: Using exercise to practice what was learned also helps reinforce the knowledge. Usar exercícios para praticar o que foi aprendido também ajudar a consolidar o conhecimento. However, remember to surround yourself with different materials to avoid getting tired of it. Contudo, lembre-se de cercar-se de diferentes materiais para evitar ficar cansado deles. Use movies, songs, books, magazines, and newspapers as resources, for instance. Utilize filmes, músicas, livros, revistas e jornais como fontes, por exemplo. Finally, remember that dedication is the key to our achieve and goal you may have. Finalmente, lembre-se de que dedicação é a chave para atingir qualquer objetivo que você tenha. Então, a gente pode ver, através desse pequeno trechinho dividido em diversas orações, o uso dos conectivos e como eles são importantes para tornar o texto coeso e apresentar as ideias que você deseja transmitir. Agora eu vou deixar vocês com alguns exercícios, E eu volto para comentar a resolução de cada um deles. Portanto, fiquem com os exercícios a partir de agora.
Bom, pessoal, para começar, né, nós temos o primeiro exercício. Está pedindo para assinalar a alternativa em que a palavra but expressa o sentido como de she is tired, but happy. Ou seja, em que but expressa uma contradição, né? Então, she is tired, ela está cansada, mas feliz, né? Uma contradição, não, perdão. Que expressa uma contradição, um contraste. Então, vamos lá. Nós temos a alternativa A. I had no choice but to accept the challenge. Nós temos a alternativa B também. What can we do but sit and wait? Alternativa C. It is an old car, but it's very reliable. E alternativa D. The child did nothing but sweep. Então, pessoal, dessas alternativas aqui, a que expressa, né, que a palavra but, ela expressa o mesmo sentido da oração she is tired but happy, é a alternativa C. It's an old car, but is very reliable. Então, apresenta essa mesma ideia, né, de contraste entre duas orações, duas afirmações. Bom, no próximo exercício, temos que ligar o however, né, o nevertheless, que são os conectivos, aos seus respectivos, né. Então, que expressam a mesma ideia. Então, vamos lá. However, qual ideia que ele expressa, né? Então, however, ele expressa uma ideia de contradição, de mas também. Então, ele se liga ao but. Nevertheless, ele é o nosso no entanto. E o conectivo também, que representa a mesma ideia, é o
even so. Moreover, né? Que é o mesmo que furthermore. Tipo, além disso, ademais, né? A ideia de adição. Despite, notwithstanding. Então, eles também apresentam essa ideia de igualdade. Então, os dois, né, apresentam essa ideia de apesar de algo, eles possuem a mesma ideia. O thus, que é o therefore, né, que o therefore, ele apresenta uma ideia de portanto. Então, o thus também, né, o thus também. O 6, que é o as well as, é assim como ou como, uma ideia de comparação. O to, né, que é o 7, é o também, né, mas também. E o 8, que é o otherwise, differently, tipo, é por outro lado. Então, a ordem ficou 6, 4, 2, 3, 8, 1, 5 e 7, né? Essa é a ordem correta. Bom, o próximo exercício nós temos para completar com o conectivo correto. She will go with us. She doesn't have money. Então, aqui nós temos uma ideia de contradição, né? She will go with us, but she doesn't have money. Ela vai com a gente, mas ela não tem dinheiro, né? Então, na primeira correta seria o but. E no segundo exercício, né? My sister, I like to play video games. Então, aqui está faltando uma conexão entre my sister e I. Portanto, a conexão é o and. My sister and I like to play video games. Então, esta ficou dessa forma. But e and.
Então, primeira frase é a letra A, segunda frase é a letra B. Bom, na próxima frase, nós temos This trip will be amazing. E aí, podemos completar com however ou as, né? However, it is very dangerous ou as it is very dangerous. Então, na primeira, nós temos o however, que dá uma ideia de portanto, no entanto, mas de contradição, um mas também. This trip will be amazing. Essa viagem vai ser maravilhosa. Porém, mas, também será perigosa. Então, a primeira é a letra A, however. Na segunda, né, nós temos that we need more money to buy the car. Então, podemos completar com A, besides, ou B, however. Então, aqui, nessa, o certo seria besides, né, que é um apesar, né? Então, ele pode ser completado com o besides, que é além do mas, né? Então, além disso, we need more money to buy the car, né? Portanto, ficou na primeira oração. A resposta é a alternativa A, que é however. E na segunda oração, né, a resposta ficou a também, porém, nesse caso é besides. Bom, pessoal, essas foram as referências utilizadas, né, para a realização e elaboração da aula. Espero que vocês tenham conseguido compreender as noções de connectives em inglês, né, que são as conjunções, as palavras conectivas, ou também chamadas de linking words. Portanto, né, vocês poderão conhecer os diferentes tipos e ver exemplos, juntamente com exercícios para praticar todo esse conhecimento adquirido inicialmente. Portanto, espero que vocês tenham aproveitado a aula
Também gostaria de agradecer pela atenção. Muito obrigada.